A vizinha rica humilha a pedagoga idosa na rua, mas o segredo dela ligava. O banco de jardim, a sombra daquela mangueira antiga e frondosa, tornara-se o silencioso santuário de Dona Esperança. Seus cabelos alvos, como fios de algodão, mal se escondiam sob o lenço puído que tanto já vira. E o vestido simples, gasto pelo tempo e pela vida, contava histórias de verões passados, de sonhos e perdas. Há dias, ela observava o mundo passar pela tranquila rua residencial. Cada movimento, um fragmento de vida alheia. Cada sorriso, um eco de lembranças distantes. Uma pedagoga cujo nome um dia ecoou em salas de aula vibrantes e corações de crianças, agora se via esquecida, quase invisível para a maioria, mas não para 3 pares de olhos curiosos que a espreitavam da janela de uma mansão imponente e silenciosa. Helena, Isabela e Mariana, trigêmeas de 2 aninhos, eram a sinfonia muda daquela casa que parecia um palácio de contos de fadas, mas que internamente era desoladoramente silenciosa. Nunca uma palavra sequer havia escapado de seus lábios rosados, um mistério que nem a fortuna do pai, Rodrigo Santana, um empresário bem-sucedido do ramo da tecnologia, conseguia desvendar. Dona Esperança sentia, no fundo de sua alma sábia e experimentada, a melodia muda que as pequenas meninas carregavam em seus olhares profundos. Seus pequenos gestos, suas expressões cheias de significado, eram um livro aberto para quem, como ela, havia dedicado a vida a desvendar os segredos e as nuances da infância. Ela compreendia que por trás da quietude havia um universo a ser explorado. A senhora, mesmo sem saber, já havia se tornado o ponto fixo e misterioso no universo particular das meninas, o elo que faltava na rotina daquela casa luxuosa. Rodrigo, um homem de sucesso, mas com o coração apertado pela dor, observava com uma melancolia que lhe pesava na alma a estranha e inusitada fascinação de suas filhas pela figura serena na calçada. Ela dormiu lá de novo, senhor. Teresa, a governanta de longos anos e olhar bondoso, sussurrou, a voz carregada de uma preocupação que Dona Esperança sentia, mas não via. Dona Esperança, no entanto, não pedia nada. Apenas existia ali, um farol de calma na agitada vida da rua. E foi essa presença calma, mas constante, que um dia fez as meninas correrem, não para seus inúmeros brinquedos caros, mas para a ampla janela da sala, apontando com dedos pequenos e inquietos para a figura que, como num pressentimento inato, levantou os olhos e sorriu. Um sorriso doce, que não julgava, que não pedia, apenas acolhia. E Dona Esperança viu, ali, naquele aceno inocente das trigêmeas, a porta de um mundo que ela pensou ter perdido para sempre. Um convite para retornar à vida. Helena bateu palminhas com entusiasmo. Isabela saltou de alegria, e Mariana, a mais reservada e introspectiva das 3, correu para a porta, o impulso súbito que fez o coração de Rodrigo disparar em surpresa. Era a primeira vez que elas demonstravam tanta energia, tanta vontade incontrolável de se conectar com alguém de fora do seu círculo restrito e seguro. Dona Esperança, percebendo a intensidade daquele momento único, levantou-se lentamente e deu alguns passos em direção à mansão, mantendo a distância respeitosa do portão de ferro, um gesto de dignidade inata. Ela levou a mão ao peito e depois apontou para as meninas, um sinal de carinho silencioso e profundo. E as trigêmeas, como em um passe de mágica que desafiava a razão, imitaram o gesto em perfeita sincronia, as mãozinhas sobre o peito. Um elo invisível e poderoso se formando entre elas. Era mais que uma comunicação, era uma promessa tácita de afeto e compreensão. Rodrigo sentiu a emoção subir à garganta, um nó apertado que ameaçava desfazê-lo em lágrimas. 2 anos de silêncio absoluto, de desespero contido. E agora, aquela mulher,
uma completa desconhecida, estava despertando algo extraordinário, algo que parecia impossível, em suas filhas. Ele precisava entender o que estava acontecendo. No dia seguinte, a cena se repetiu fielmente. As trigêmeas, mais agitadas e curiosas do que nunca, correram para a janela assim que acordaram. E Dona Esperança estava lá, no mesmo lugar, debaixo da mangueira, como se seu posto fosse inabalável. Mas hoje, algo era inegavelmente diferente. Helena movia os lábios em silêncio, uma tentativa clara de sala. Isabela batia suavemente no vidro, como se tentasse chamar a atenção da senhora. E Mariana, a pequena Mariana, sussurrava, um som quase inaudível, um segredo compartilhado apenas com o vento, mas seus lábios articulavam palavras de forma deliberada. Rodrigo chamou Teresa e Sandra, as funcionárias, a voz embargada pela incredulidade e pela emoção. Estão vendo? A Mariana está tentando falar. Lágrimas brotaram nos olhos de Rodrigo, quentes e sinceras. É um milagre acontecendo bem diante de seus olhos, um sopro de esperança que ele já havia perdido. Uma semana se passou, e a rotina da Casa Santana se adaptou à presença constante de Dona Esperança. Ela, a guardiã silenciosa das vozes perdidas, a cada dia trazia um novo raio de esperança para a vida daquelas meninas. As trigêmeas agora tentavam falar entre si, sussurrando segredos e descobertas que só elas compreendiam, uma linguagem própria se manifestando. Um dia, Dona Esperança desenhou algo em um pedaço de papelão e o mostrou às meninas pela janela. Eram 3 pequenas figuras femininas de mãos dadas, com cabelos cacheados e vestidinhos iguais, sorrindo de forma angelical. A semelhança com Helena, Isabela e Mariana era perturbadora, quase impossível, mas as meninas vibraram, reconhecendo-se naqueles traços simples. Mariana, então, fez o impensável. Correu para a porta da frente, um desespero em seus olhos quando Sandra, a babá, a impediu de sair. Patai! Não houve som, mas Rodrigo viu a palavra se formar perfeitamente na boca da filha. Era a primeira vez que ela tentava chamá-lo, mesmo que em silêncio, um grito mudo de amor. E as irmãs a imitaram, estendendo os bracinhos para ele, tentando pronunciar a mesma palavra. Rodrigo, com o rosto molhado pelas lágrimas, abriu a porta. Tudo bem, minhas princesas. Vamos conhecer essa senhora especial. Quando Dona Esperança viu as meninas se aproximarem com passinhos apressados, seus olhos, antes serenos, agora se encheram de lágrimas de alegria. Ela se ajoelhou no jardim, para ficar na altura delas, e estendeu a mão. Ao tocar a pequena mão de Mariana, ouviu o som mais doce e inesperado que seus ouvidos poderiam desejar. Vovó! O tempo pareceu parar naquele instante. Rodrigo, Teresa, Sandra, todos estavam em prantos, testemunhas de um momento histórico. Mariana havia falado pela primeira vez na vida. Helena e Isabela se juntaram ao coro e, com suas vozinhas ainda um pouco hesitantes, sussurraram em uníssono. Vovó. Em questão de minutos, suas 3 filhas haviam falado, pela primeira vez na vida, e todas haviam dito a mesma palavra. Algumas conexões não precisam de explicação, meu querido. Elas simplesmente existem, Dona Esperança disse, acariciando os rostos das meninas com um carinho maternal. Mas a alegria pura foi abruptamente interrompida pela voz estridente e irritada de Beatriz Almeida, a vizinha do lado, que se aproximava do portão com uma expressão de total desaprovação. Rodrigo, que situação é essa? Essa pessoa está acampada na nossa rua? Ela não está incomodando ninguém, Beatriz. Rodrigo retrucou, defendendo a mulher que havia feito o impensável por suas filhas. Beatriz, no entanto, não se conteve, usando a palavra sem teto como uma lâmina afiada, cortando o ar e a dignidade de Dona Esperança. A pedagoga baixou a cabeça, claramente magoada, enquanto as meninas se agarravam a ela como pequenos escudos protetores. Foi então que Rodrigo, tomado por uma força que não sabia que possuía,
tomou uma decisão firme. Essa senhora tem nome, Beatriz. Chama-se Esperança. E ela não está morando na rua. Ela está visitando minha família. E se ela quiser, pode ficar o tempo que precisar. O sorriso que se abriu no rosto de Dona Esperança foi como o sol nascendo após uma longa e fria noite. As meninas bateram palmas e juntas sussurraram novamente, com vozes agora um pouco mais firmes. Vovó. Beatriz, sem palavras, bufou e se retirou, a raiva e o ressentimento estampados no rosto. Rodrigo sabia que a vida, a partir daquele momento, seria irrevogavelmente diferente, preenchida pela promessa daquela palavra. Dona Esperança, agora hóspede de honra na mansão, trouxe não apenas a voz das meninas de volta, mas também a alegria contagiante que a casa nunca antes havia conhecido. O pavilhão dos funcionários transformou-se num refúgio de risadas, aprendizado e afeto, um verdadeiro santuário de cura. Ela revelou a Rodrigo seu passado doloroso, mas resiliente, uma pedagoga especializada em desenvolvimento infantil, com mais de 40 anos de experiência e um amor inabalável por sua profissão. Sua escola, o trabalho de uma vida, foi destruída por um incêndio acidental, e sua reputação desfeita por dívidas e a incompreensão alheia. Mas a maior revelação, aquela que ligaria o presente ao passado de forma mágica, ainda estava por vir. Qual era o nome de sua esposa, Rodrigo? Esperança perguntou, a voz suave, mas cheia de uma estranha expectativa. Clarissa, Rodrigo respondeu, surpreso pela inesperada pergunta. Clarissa Medeiros Santana. Com cabelos castanhos cacheados, olhos verdes e um sorriso que iluminava qualquer lugar. O coração de Rodrigo acelerou, um pressentimento se formando. Como a senhora a conhece? Ela foi minha aluna, Rodrigo, Esperança confessou, as lágrimas rolando agora sem pudor. Há mais de 20 anos, quando ainda era criança, Clarissa tinha exatamente o mesmo problema que suas filhas têm hoje, mutismo seletivo severo. E eu a ajudei a encontrar sua voz, a desvendar seu potencial. Dona Esperança pegou uma foto amarelada de dentro de sua pequena e surrada bolsa, um tesouro guardado. Lá estava Clarissa criança, com os mesmos olhos verdes e o sorriso doce das trigêmeas. Quando vi suas filhas pela primeira vez, Esperança continuou. Foi como ver Clarissa criança multiplicada por 3. A semelhança é impressionante. Por isso sabia que podia ajudá-las. A genética que fez com que elas desenvolvessem o mesmo problema da mãe também carrega a mesma capacidade de superação. Sua mamãe enviou você pra gente? Mariana perguntou, a voz cheia de inocência e uma sabedoria infantil que emocionava. Acho que sim, minha querida. Acho que sua mamãe queria que vocês tivessem a mesma oportunidade que ela teve. Esperança respondeu, abraçando a menina com ternura. A família Santana estava completa, abençoada por uma conexão que transcendia o tempo e o espaço, guiada pelo destino. A paz e a alegria, no entanto, eram alvo de inveja. Dona Beatriz, incansável em sua maldade e preconceito, tramava nas sombras. Em uma manhã ensolarada, agentes do Conselho Tutelar chegaram, alertados por uma denúncia anônima e maliciosa sobre uma pessoa em situação de vulnerabilidade e perigo, morando na casa e cuidando das crianças. Rodrigo, furioso, mas controlado pela necessidade de proteger sua nova família, levou as assistentes sociais ao jardim. Lá, em meio às flores coloridas, Esperança brincava com as meninas, que agora falavam fluentemente, rindo e tagarelando. Era impossível imaginar qualquer problema naquele cenário de pura felicidade. Papai, Teresa, Sandra e vovó Esperança cuidam da gente, Isabela explicou, apontando para cada um com o dedo mindinho. Vovó Esperança é nossa vovó do coração, ela ensinou a gente a falar. Mariana declarou, sua voz clara e cheia de orgulho. As assistentes sociais, Marina Oliveira e Patrícia Santos, ficaram visivelmente impressionadas com a clareza, a desenvoltura e o afeto das crianças.
Marina pediu os documentos de Esperança. A pedagoga, constrangida pela situação e pela dor de seu passado, explicou que os havia perdido no incêndio. Mas lembrou-se de um envelope amarelado, um tesouro sentimental guardado por décadas. Clarissa lhe havia escrito uma carta de agradecimento anos antes, quando se formou no ensino médio. Querida professora Esperança, se hoje posso falar com confiança, expressar meus sentimentos e sonhos, foi porque a senhora acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. A emoção tomou conta de todos, inclusive das assistentes sociais, que se viram diante da prova viva da capacidade de Esperança. Um testemunho que tocava a alma. Marina, visivelmente tocada, prometeu arquivar a denúncia, compreendendo a injustiça por trás de tudo. Mas, novamente, a maldade de Beatriz não se conteve. Ela surgiu na rua, desta vez com uma pequena multidão de vizinhos insatisfeitos e cartazes de protesto. Fora invasores! Protejam nossas crianças! A cena, tão inesperada quanto cruel, assustou as trigêmeas, que se agarraram à Esperança, buscando refúgio em seus braços. Vovó, por que eles não gostam de você? Helena perguntou, a voz trêmula e embargada pelo medo. Porque eles não me conhecem, minha querida. Às vezes as pessoas têm medo daquilo que não entendem. Esperança respondeu, tentando acalmá-las. Marina, a assistente social, saiu da casa e enfrentou a multidão, declarando publicamente que a situação era perfeitamente normal, que Dona Esperança era uma pedagoga especializada, prestando um trabalho excepcional com as crianças e que não havia nenhuma irregularidade. A multidão, envergonhada pela intervenção oficial, começou a se dispersar, e Beatriz ficou sozinha na calçada, com a derrota e a raiva estampadas no rosto. Rodrigo, aliviado por ver a justiça prevalecer, disse a Esperança: Você não é apenas bem-vinda nesta casa, Esperança. Você é família. Vovó vai ficar para sempre? Helena perguntou, a voz jamais firme. Sim, Esperança respondeu, sorrindo através das últimas lágrimas de tristeza. Não há lugar no mundo onde eu prefira estar. Pouco depois, a campainha tocou novamente, e Teresa, com os olhos arregalados de surpresa, abriu a porta para Fernanda Castro, uma mulher elegante de 40 anos, vinda de Campinas, com os olhos marejados de emoção. Professora Esperança salvou minha vida quando era criança. Sou pedagoga hoje por causa dela. E em poucos minutos, a sala da mansão se encheu com a presença calorosa de outros ex-alunos. Roberto Silva, hoje um renomado pediatra. Amanda Ferreira, uma psicóloga infantil de sucesso. Todos ali para agradecer e apoiar a mulher que os havia moldado, e que lhes havia dado voz e propósito. Professora Esperança tem um dom especial para enxergar o potencial único das crianças, Fernanda declarou, sua voz cheia de admiração. Mas a trégua e a alegria do reencontro foram interrompidas por mais um ataque de Beatriz. Dr. Antônio Campos, advogado da Associação de Moradores, apareceu alegando atividades comerciais irregulares e queixas de serviços de educação sem registro profissional e sem alvará comercial, sendo prestados por Esperança. As trigêmeas, porém, exarmaram o advogado com sua doçura, oferecendo-lhe biscoitos recém-feitos e explicando a importância de serem educadas, mesmo com quem não é legal. A presença e os testemunhos dos ex-alunos profissionais, que se apresentaram formalmente com seus títulos, silenciaram qualquer acusação. Eles ofereceram à Esperança algo que ela jamais sonhou em sua vida de privações, a chance de abrir uma nova escola. Todos nós tivemos sucesso profissional graças aos seus ensinamentos, Fernanda propôs. Podemos nos unir e criar uma instituição nova, um legado para a senhora. A senhora seria a diretora pedagógica. Rodrigo, emocionado com a iniciativa e o carinho, se ofereceu para ceder o pavilhão da mansão como espaço inicial. Isso seria incrível. Significa que poderemos ajudar centenas de outras crianças como vocês. Esperança disse, as lágrimas voltando aos olhos,
mas agora de pura felicidade e gratidão. E como você foi, professora? Roberto acrescentou com um sorriso. E como nós fomos, Amanda completou. As meninas a abraçaram com força e Rodrigo soube que havia feito a escolha mais acertada de sua vida, abrindo as portas de seu lar e de seu coração. Mas a batalha final, a mais dura e cruel, ainda estava por vir. Doutor Antônio, o advogado, voltou com uma investigadora de semblante frio, Márcia Lopes, e uma denúncia grave que fez o ar gelar. Um mandado de prisão contra Dona Esperança por negligência grave no incêndio da escola e, ainda mais chocante, a apropriação indébita de fundos. O mundo de Esperança desabou novamente e seus joelhos tremeram. As trigêmeas, percebendo o perigo iminente e o sofrimento de sua amada vovó, regrediram instantaneamente. Mariana gaguejava. Vejam só o que está acontecendo com as crianças. Dr. Antônio observou, alarmado com a regressão. Elas estão regredindo por causa do trauma. Rodrigo explodiu. A raiva e o desespero tomando conta dele. Esperança, apesar de sua própria dor avassaladora, tentou acalmá-las. Meninas, escutem a vovó. Vocês são corajosas, lembram? Vocês aprenderam a falar porque são fortes. Não deixem o medo calar a voz de vocês novamente. E, como um exército de anjos da guarda, uma carreata de ex-alunos chegou, alertado pela rede de solidariedade, trazendo consigo não apenas apoio moral, mas advogados e documentos. Dr. Marcos Henrique, um renomado criminalista, desmascarou a farsa. Os documentos eram falsos. As acusações, forjadas por Beatriz em sua obsessão maligna. Rodrigo sentiu alívio e raiva em doses iguais. Aos poucos, as vozes das meninas retornaram. Primeiro sussurros, depois palavras mais claras. Até que Mariana, com os olhos fixos nos de Esperança, perguntou: Promete que nunca mais vai embora, vovó? Prometo, minha querida. Prometo que vou ficar com vocês para sempre. Helena e Isabela se juntaram ao coro, as vozes se fortalecendo. Para sempre! Para sempre! A crise que quase a separou apenas fortaleceu seus laços inquebráveis. 6 meses depois, Beatriz Almeida havia se mudado, processada por falsificação e calúnia. Sua antiga casa foi vendida para uma família jovem que se encantou com o projeto da Escola Esperança e se tornou uma das maiores apoiadoras da instituição. O sonho de Esperança florescia. A escola atendia 20 crianças com necessidades especiais, e a lista de espera tinha mais de 100 famílias desejando vagas. Ex-alunos de todo o Brasil haviam se unido para criar uma rede de escolas especializadas, todas seguindo a metodologia revolucionária que Esperança havia desenvolvido ao longo de décadas. Papai! Papai, vem ver! Helena gritou, correndo pelo jardim naquela manhã ensolarada de sábado. Rodrigo saiu do escritório e encontrou suas 3 filhas no pavilhão da escola, rodeando uma menina de aproximadamente 4 anos, Júlia, que chorava baixinho no canto da sala. O que aconteceu? Ele perguntou. É a Júlia, Mariana explicou com seriedade. Ela chegou hoje e está com medo. Não quer falar com ninguém. Igual nós éramos antes, papai. Rodrigo se emocionou ao ver a empatia de suas filhas. Elas não apenas haviam superado suas próprias dificuldades, mas agora usavam sua experiência para confortar outros pequenos corações. As trigêmeas se aproximaram de Júlia devagar. Helena sentou ao lado dela e começou a desenhar em silêncio. Isabela pegou um livro de histórias ilustradas e o folheou calmamente. Mariana simplesmente ficou por perto, oferecendo presença sem pressão. Aos poucos, Júlia parou de chorar e começou a observar as atividades das meninas. Sem perceber, se aproximou para ver melhor o desenho de Helena. Quer desenhar também? Helena ofereceu um giz de cera com doçura. Júlia hesitou, mas acabou pegando o giz. Em poucos minutos, estava desenhando ao lado das trigêmeas, como se fossem velhas amigas. Vovó, o Pedrinho não quer falar hoje, Helena relatou. É normal, minha querida. Lembra quando vocês não falavam? Ele só precisa de tempo e carinho.
Naquele momento, um casal elegante entrou na sala. Eram os pais de Júlia, Dr. Marcos e doutora Fernanda Souza, que haviam trazido a filha para avaliação. Como ela está desenhando? Doutora Fernanda perguntou, chocada. A Júlia não faz nenhuma atividade com outras crianças? O segredo está na abordagem, Esperança explicou com um sorriso. Crianças se curam através do exemplo de outras crianças que passaram pela mesma experiência. E nossas filhas são prova viva disso. Há 1 ano, elas eram exatamente como Júlia hoje. Dr. Marcos, incrédulo, observava sua filha interagindo naturalmente com as trigêmeas. Em 15 minutos, vocês conseguiram mais progressos que meses de terapia convencional. Porque aqui ela não se sente diferente, Helena explicou, com a sabedoria de seus 2 anos e meio. Todo mundo aqui já foi igual a ela um dia. A simplicidade e profundidade da frase de Helena tocou o coração dos pais de Júlia. Doutora Fernanda começou a chorar de emoção. Posso matriculá-la imediatamente? Ela perguntou. Claro, Esperança sorriu. Mas vocês precisam entender que não fazemos milagres. Fazemos amor. E o amor demora o tempo que precisa para curar. Júlia se aproximou de Esperança timidamente e sussurrou sua primeira palavra. Obrigada. Seus pais desabaram a chorar. Júlia, você falou? Falei, Júlia repetiu, agora mais confiante. Posso vir aqui amanhã? Todos os dias, se quiser. Esperança respondeu. Rodrigo observou suas filhas e Dona Esperança, uma família de curadores. Dr. Marcos, da Fundação Internacional, propôs expandir a metodologia da Escola Esperança para outros países. Acho que Clarissa está sorrindo lá do céu, Esperança disse, emocionada com o reconhecimento tardio de seu legado. E nós vamos ajudar, Helena declarou. Vamos ensinar crianças do mundo inteiro a falar e a sorrir, Isabela acrescentou. E a não ter medo, Mariana completou. Naquela tarde, enquanto o sol se punha sobre a mansão, agora um santuário de esperança e vozes felizes, Rodrigo observou suas filhas brincando no jardim com Júlia e outras crianças da escola. Todas rindo, todas falando, todas curadas pelo poder transformador do amor incondicional. Esperança se aproximou dele, carregando a foto antiga de Clarissa criança. Rodrigo, posso contar um segredo? Claro. No dia que conheci Clarissa, ela estava exatamente no mesmo lugar onde vi suas filhas pela primeira vez, debaixo da mesma árvore, olhando pela mesma janela. Clarissa me trouxe até suas filhas para fechar um ciclo que começou há 20 anos. Rodrigo olhou para suas meninas e entendeu que nunca havia sido coincidência. Havia sido destino. Havia sido amor planejando seu próprio milagre. E agora? Ele perguntou. Agora começamos novos ciclos. Com cada criança que curamos, com cada família que reunimos, com cada voz que libertamos. As trigêmeas correram até eles, suadas e felizes. Papai, vovó, Júlia disse que quer ser nossa irmã do coração, Helena gritou. E nós já dissemos que sim, Isabela completou. Porque família não é só quem nasce junto. É quem se escolhe para amar junto, Mariana filosofou. Rodrigo e Esperança se olharam e souberam que aquela menina de 2 anos e meio havia acabado de resumir o significado de tudo o que haviam construído. Uma família escolhida, uma família curada. Uma família que agora curava outras famílias, espalhando amor e esperança por onde passava. Compartilhe essa história de resiliência e amor. E inspire outros a valorizarem a sabedoria e o carinho que transformam vidas para sempre.